Muito terno de reis. Muito terno de reis. Nasci de criança, andei muito assim, conheci por fora, mas eu nasci lá na Rua da Volta, lá no Peixe Pague. Era realmente um vilarejo mesclado de pescadores e agricultores. Eu benzo de mal olhado, eu benzo de carne rasgada, eu benzo de sol. Tinha que trabalhar na pesca e na roça. A primeira vez que eu vim para Porto Belo foi em 76. Sabe quando você bate no olho assim, pô, é o lugar que eu quero ficar? Hoje em dia é videogame, tudo coisa. Nós fazíamos carrinho de lata. Onde eu vou, que me conhece, fora de série. Minha riqueza está nisso aí. Eu nasci em Bombas, que era município de Porto Belo, então nós nascíamos nas Bombas e era registrado em Porto Belo. Naquela época, a história da cidade só começou com a vinda dos ericeiros. Eu estou na reportagem aqui. Podcast Retratos de Porto Belo. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 3 do nosso podcast. Eu sou Alcides Mafra, um dos realizadores desse projeto, e tenho comigo o Tiago Furtado e a Isadora Maneric, que completam o time do Retratos de Porto Belo. Tudo bem, Tiago? Fala, Dil. Por aqui tá tudo bem. E por aí? Espero que você que nos ouve também esteja bem. É muito bom a gente estar aqui chegando já ao terceiro episódio do nosso podcast. Um grande abraço, um salve para você que tem acompanhado esse desdobramento do Retratos de Porto Belo ou que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez. Se esse é o seu caso, é só dar uma conferida aqui no nosso espacinho no Spotify ou na plataforma que você está utilizando para ouvir e conferir os episódios anteriores, certo? A Isa também está por aqui. Fala aí, Isa. E aí, gente, tudo certo por aqui? Além disso, legal lembrar a galera de acompanhar o Retratos nas redes sociais. Basta buscar lá por Retratos de Porto Belo e também acessar nosso site, retratosdeportobelo.com.br. Lá estão todos os nossos conteúdos. Te convido então a acompanhar o nosso trabalho. Voltando ao podcast, no último episódio a gente falou de um assunto delicado. Conversamos sobre racismo e o episódio foi ao ar na véspera do Dia da Consciência Negra. Confesso para vocês que a gente não planejou esse time. Foi coincidência realmente. Mas o mais complicado foi perceber como o tema é atual e urgente, considerando o que aconteceu no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre nessa mesma véspera do Dia da Consciência Negra. Eu falo do espancamento e morte do João Alberto Freitas. E tivemos também as ameaças que a primeira vereadora negra eleita em Joinville, a Ana Lúcia Martins, tem sofrido. Diante do cinismo do governo, que finge acreditar que o problema não existe, só podemos crer que a luta do antirracismo é um caminho longo e tortuoso, mas absolutamente necessário. Mas o assunto que a gente vai tratar hoje, por outro lado, ele é bem mais ameno. Mesmo assim, também bastante representativo da forma como se davam as relações afetivas aqui na Península. Estamos falando de casamento. Bem, não exatamente. Vamos explicar essa história direito para o pessoal. Para que o ouvinte tenha ideia de como é o processo de construção das entrevistas do Retratos, a gente sempre começa de uma forma meio censo do IBGE. Pergunta o nome completo da pessoa, a data de nascimento, o nome dos pais, etc. Outra pergunta que a gente sempre faz é como a pessoa conheceu o marido ou a esposa, como é que se deu o relacionamento e tudo mais. É uma forma de conhecer os costumes da época, saber como era a vida social da cidade no tempo do entrevistado. E quando a gente pergunta sobre o casamento, sabe como muitos deles respondem? Era fugir e depois casar. Passei uma mão numa roupinha, botei baixo do braço, carteira por aqui, ele tinha a casa aqui. Vamos embora. Pois é, antigamente o pessoal não casava na igreja, fugia. Conhecias essa expressão, Tiago? Conhecia sim, Dil. Essa era uma prática bastante comum por aqui há algum tempo, né? Na minha família mesmo eu tenho conhecimento de casos de fugas desse tipo. E tem um exemplo que até é recente. Um primo meu meteu uma escapada dessas com a namorada ali pelo início dos anos 2000. É engraçado pensar nisso e saber que boa parte dos casais por aqui usava desse artifício, mesmo que os pais de ambos
já estivessem até cientes de que essa fuga aconteceria a qualquer momento. É verdade, Tiago. Mas eu te confesso que achava essa prática um pouco fora de moda. Quer dizer, ali nos anos 80, eu acho que ainda era muito comum, mas hoje em dia já existe uma dinâmica diferente, né? Quero dizer, o pessoal hoje em dia não tem tanta, pelo menos eu acredito que não tenha tanta a necessidade de fugir para poder iniciar uma vida em comum, a revelia dos pais, né? Hoje em dia o mais comum é, na medida em que os relacionamentos vão se consolidando, as pessoas procuram um lugar para morar, enfim, tudo em comum acordo com as famílias, sem grandes dramas. De qualquer forma, na medida em que a gente foi fazendo as nossas entrevistas e como a gente já falou, essa questão da forma como os casais eram construídos, sempre era uma pergunta que a gente costumava lançar para os entrevistados, e a prática da fuga era muito citada. Isso acabou chamando a atenção, a gente decidiu pesquisar um pouco a respeito, tentar entender como é que isso funcionava, quais eram as motivações que levavam a isso, e principalmente a gente ficou interessado em saber se a fuga era uma prática, um caso isolado, digamos assim, uma prática aqui do nosso litoral. E a gente viu que não era, né, Dil? Na verdade, é interessante a gente analisar a questão do casamento do ponto de vista histórico. Ou seja, o matrimônio existe desde as primeiras sociedades tribais, sempre foi uma forma de se estabelecer laços de confiança, de firmar aliança entre clãs, e geralmente tudo isso era feito à revelia dos noivos, principalmente da noiva. De fato. E depois se tornou uma instituição religiosa, um dos sacramentos da Igreja Católica, que não era passível de ser desfeito. O divórcio só se tornou legal no Brasil em 1977. Envolvia toda uma relação de poder. Era a maneira como as famílias reais consolidavam o poder na Idade Média, mas nesse contexto, volta e meia, a situação fugia ao cronograma. Ou seja, esse fenômeno da fuga ou do roubo da noiva é uma prática muito mais antiga e mais universalizada do que a gente pensava, imaginava. Inclusive, existe uma expressão em inglês para isso, elopement, que vem do verbo elope, que significa fugir. No caso, duas pessoas que fogem para se casar em segredo. E mais curioso ainda é que o tal elopement wedding está na moda entre o pessoal que promove casamentos. E a Isa é que pode contar um pouquinho desse negócio pra gente. Isa, fala aí pra gente, por favor. Realmente, Thiago, esse é um formato de casamento que tem crescido consideravelmente. Basicamente, é uma cerimônia realizada em um local afastado e para pouquíssimos convidados, ou mesmo reservada apenas para os noivos e alguém encarregado de celebrar a união. É algo que tem a ver com a busca por um momento único, uma cerimônia bem íntima do casal. É a gourmetização da fuga, digamos assim. E tu já cobriu algum casamento assim? A Isa, caso quem nos ouve não saiba, é fotógrafa de casamentos e tem um trabalho bem legal nessa área. Nenhum, não rola muito aqui na região. Aliás, esse ano que eu vi uma amiga fazendo e era de uma blogueira. Era mais para mostrar que aqui se faz também. Pessoal, agora me permitam puxar aquele gancho de que as famílias normalmente estavam cientes de que os namorados preparavam uma fuga. Vocês lembram da entrevista que a gente fez com a dona Maria Caetano? Ela é uma senhora bem simpática e sorridente, que mora numa casinha que parece até que reflete essa personalidade alegre dela. É uma morada azul, bem rente à rua principal do Araçá, ali bem no centrinho do bairro. Foi ali, nesse endereço mesmo, que ela foi viver com o então noivo, o João Caetano, quando os dois tinham uns 16 anos. Acontece que antes de ter a casa deles, o terreno era um pasto que a família do seu João usava para lavar e secar roupas, e que foi cedido pelos pais do noivo para o casal construir a casinha deles. E o detalhe é que os pais do seu João viviam logo ali na frente, no outro lado da trilha, que era a via principal do Araçá na época. E a mãe da dona Maria, já viúva naquele tempo, era vizinha ali também. Então, com as famílias sabendo que a casa deles estava pronta e que eles estavam prestes a juntarem os trapos, eu fiquei curioso quando ela contou que eles fugiram, né? E aí por isso eu perguntei, como é que faz para fugir se os pais dos dois moram assim tão pertinho do destino dessa fuga? Ouve só o que ela respondeu. Mas deu jeito, né? Saímos.
Depois dormi, a gente combinou tudo, né? Aí quando chegou a hora, peguei a roupa e mandei vir para baixo. Ele já estava me esperando na rua. Chegou no outro dia, aí a mãe dele disse, fui lá, tá morando ali, lá na casinha dele. E não foi para casa de ninguém, foi morar em casa dele. Mas a gente fosse morar a favor dos outros, né? Eu já vim morar dentro de casa. Só mudaram de casa? Só de casa, só dali para aqui. Aliás, a Dona Maria usa uma expressão que eu acho fantástica. Naquele tempo ninguém casava. Como diz os rapazes, botar o pé no sereno e sair embora. Colocava o pé no sereno. A gente achou tão interessante essa história que usou ela na abertura do texto que publicamos sobre a Dona Maria. Começava assim. Maria Caetano tinha 16 anos de idade quando botou o pé no sereno. Forma pitoresca de descrever o ato de fugir para se casar. Prática comum no Araçá de 70 e poucos anos atrás. Naquela época, tão logo o rapaz passasse a gostar de uma moça, pedia licença ao pai dela e iniciava um discreto namoro sob o olhar vigilante dos futuros sogros. Quando, todavia, decidiam sacramentar a união, dispensavam a formalidade. Na noite propícia, ela reunia os poucos pertences e saía furtivamente de casa, indo se juntar ao consorte no novo lar para iniciar uma vida que, salvo rotinas óbvias, não diferia muito daquela que conheceu debaixo do teto dos pais, ou seja, trabalhar na roça, às vezes na pesca, cuidar do lar e tomar conta de crianças. Duas peculiaridades marcaram esse rito na vida de Dona Maria. Primeiro, João Caetano pediu-a em namoro, a mãe dela, viúva cujo nome também era Maria, e que tinha dado à luz outros 7 filhos. Segundo, quando os dois decidiram fugir, ela precisou somente caminhar uns poucos metros morro abaixo, pois a casa que o marido construiu era quase vizinha da sua. A íntegra dessa reportagem está lá no nosso site. Não deixe de conferir. Ainda falando sobre a história do sereno, que é uma alusão óbvia ao fato de que as fugas aconteciam na madrugada, temos o depoimento do seu Aldo Rocha, vacinador de gado e morador do Alto Perequê. A entrevista com ele foi feita em novembro de 2019 e foi a última que a gente fez ainda no ano passado. Depois veio a pandemia e toda essa confusão que você já sabe. Quando o seu Aldo, que deu a entender foi um sujeito namorador na juventude, falou sobre o começo do relacionamento dele com a dona Célia Maria, ele contou pra gente o seguinte. Eu tinha uma namorada no sertão do Trombudo. Mas vai para um lado, vai, eu não ia casar com ela. Aí eu fui no outro sertão lá de Santa Luzia, uma outra namorada lá, e ela soube e terminou, deu. Aí eu vim do sertão, naquele tempo de bicicleta, o tio dela tinha uma vendinha na minha praia. Aí eu parei nessa vendinha para tomar alguma coisa, um refrigerante, sei o que eu tomei. Aí ela passou. Como é que é, né? Solteiro, você já passaram por isso, né? Claro. Na época era mais difícil, né? Aí me agradei, foi indo. Aí teve uma festa na igreja da minha praia. Aí no outro domingo eu fui à festa. Aí namoramos e casamos. Namorei 1 ano e pouco com ela. Aí eu convidei o sereno, né? E a bicicleta. E ela veio atrás de mim. Aí casamos, foi esse tema. Nós se ajuntemos, entendeu? Eu não fiz casamento. O comum, como no caso aí do seu Aldo, era deixar a bênção do padre e o registro no cartório para um segundo momento. Mas a gente falou que ao pesquisar esse fenômeno cultural, descobrimos que ele não é exclusivo da nossa região. Era uma prática bem comum em diversas regiões do país. Tem um trabalho dos pesquisadores Klaas e Ellen Wortmann, eu acredito que seja assim a pronúncia, da Universidade de Brasília, publicada no Anuário Antropológico em 1993, feito com sitiantes de Sergipe entre 1980 e 1981, e ali eles abordam a questão do casamento como uma forma de perpetuar a herança das famílias, principalmente relacionada com a terra, mas que entre os camponeses tinha essa prática, que quando acontecia eles diziam que o galo cantou mais cedo. Quer dizer, os namorados não quiseram ou não puderam esperar que a família desse conta dos preparativos, o que envolvia gastos, claro, e juntavam os trapos, para usar outro falar bem característico dessa situação. Outras expressões usadas no norte do país para designar a fuga. No Tocantins se fala em furto, no Acre é roubo,
Aliás, nessa região do Amazonas existe até uma canoa que o pessoal chama de rouba-moça. É uma canoa pequena, leve, rápida e serve só para isso mesmo, roubar a pretendente. Então sempre que alguém amarrava essa canoa no cais, todo mundo já sabia que ia ter fuga. Ou seja, também por lá isso era coisa não muito escondida. Mas aí é que tá, Tiago. Quando a gente entrevistou a dona Ivanilda Martins, conhecida dona Nide, que a propósito é a minha madrinha, ela deu a entender que os pais da noiva, digamos assim, não costumavam saber desses arranjos para fugir. Aliás, é a voz dela que você escutou lá no início desse podcast. Aqui, ela comenta como foi que ela e o seu Joventino Martins, o seu Tino, resolveram esse drama familiar. Passei uma mão numa roupinha, botei baixo por baixo, carquedo por aqui, tinha a casa aqui. Vamos embora. Essa mulher tá meio doida. Foi assim. Mas tudo combinado. Tudo combinado certinho. E os pais sabiam? Meus pais não sabiam. Ia saber. No outro dia que sentiram falta de mim. Outro personagem do Retratos que concorda com o que a dona Nide falou é o seu Didico, que é como o pessoal conhece o seu Alvancir da Silva, um dos últimos donos de engenho aqui do município. Seu Didico mora no sertão de Santa Luzia, lá do outro lado da 101, e conta que com ele e com dona Laura Ambrósio foi assim. Foi fugido. Não foi casado. Mas ele disse que antigamente os pais da noiva não ficavam muito felizes com a novidade. Ele foi para planejar a fuga aí. O pessoal sabia, não sabia? Às vezes sabia, mas chegou no fim era mais moderno, né? Antes era mais complicado, né? A coisa ficou mais moderno. Quando era bem mais atrás, tempo antigo assim, ó, era pequeno, quando uma guria fugia já era um problema, né? E os pais ficavam bravos, ficavam irritados, a coisa foi se maneirando. Deu certo. No caso do senhor não teve problema? Não, meu não. Sabe, Dio e Isa, avaliando melhor essa coisa toda de fugir, a gente identifica um componente social embutido nisso. Quer dizer, a gente já concordou que o casamento sempre teve essa questão de contrato, do acerto entre as famílias visando algum benefício, uma aliança e tal. Aqui a gente está falando principalmente da alta sociedade, da aristocracia. Falando em termos de Brasil, desde o período colonial até bem recentemente, as famílias abastadas sempre buscavam arranjar casamentos vantajosos para os filhos. Claro que nem sempre isso dava certo e podia acontecer de a filha do barão fugir com o empregado da fazenda, por exemplo, e muitas vezes acabava muito mal. E tem as várias reedições na vida real do drama de Romeu e Julieta, né, pessoal? Daí que eu acho, gente, que a história de fugir como tradição, ela é mais associada ao pessoal com menos condição financeira, o povo mais humilde e tal. Nesse caso, a fuga muitas vezes era uma forma de resolver um problema bem prático, né? Os custos de um casamento na igreja, com festa e convidados, envolviam uma grana que muitas famílias não tinham como bancar. Acho que também muita gente não queria perder tempo. Quer dizer, aqui no nosso caso, o sujeito já estava ganhando uma grana embarcado, muitas vezes já tinha construído uma casa no terreno dos pais, então já queria começar a cuidar da própria vida, né? Ter a própria família, enfim. De qualquer forma, do que a gente viu entre os personagens que a gente entrevistou, era raro que os pais da moça, considerando que os pais do moço geralmente sabiam da intenção do casal, era raro que eles criassem caso quando descobriam que a filha tinha botado o pé no sereno. E tem outra, né, pessoal? A gente viu que sempre tinha alguém que servia de cupido, que ajudava o casal a preparar a fuga. Um irmão, uma irmã, tio, tia, alguém sempre dava uma cobertura. Aliás, isso também é comum na história das fugas Brasil afora. É mesmo, bem lembrado, Isa. Mas é legal a gente mencionar que, apesar de ser a moda da época, nem todo mundo optava por essa saída meio aventurosa. Tinha aqueles que preferiam fazer tudo conforme o figurino. E um deles foi o seu José Carlos Moreira, o seu Zeca do Vulcão. A gente entrevistou o seu Zeca em 2017, um dia depois do aniversário de emancipação política de Porto Belo. Na época, o seu José Carlos estava com 81 anos de idade e bem disposto. Só que quando a gente estava no processo de roteirização desse episódio, tivemos a notícia de que o seu Zeca tinha falecido. Isso faz 2 semanas.
a gente decidiu manter essa referência a ele no episódio como uma homenagem. O trecho a seguir é da reportagem que publicamos em 2017. Enquanto os negócios iam bem, a vida amorosa estava uma bagunça. Seu relacionamento com Eli, filha de Canor, já durava 6 anos, mas os dois brigavam como cão e gato, rompiam e reatavam com frequência. Havia, por outro lado, uma moça do Perequê, Maria de Lourdes Rebelo, filha de João Emiliano, de quem Zeca foi se afeiçoando. Certo dia ele rompeu de vez com a namorada e decidiu: vou arrumar uma moça e me casar. Voltando de um baile em Zimbros, montou no cavalo e seguiu para o Perequê, onde encontrou Teta, apelido de Maria. Combinaram de se encontrar no domingo seguinte, em um baile no bairro Vila Nova. No dia marcado, Zeca jogou uma partida de futebol pelo Miramar, era um ponta-direita razoável, e depois se aprumou para ir ao baile. Naquela época, os rapazes ficavam num dos lados do salão e as moças do outro. Quando a música iniciava, os 2 grupos se levantavam e, conforme iam formando os pares, ocupavam o centro da pista. José Carlos reservou uma mesa, em volta da qual ele e a acompanhante conversaram. O rapaz informou: quarta-feira eu vou na casa do teu pai. Teta ficou um pouco insegura, não achou que fosse uma boa ideia. Mesmo assim, o apressado pretendente seguiu os seus planos. No domingo após o baile, almoçou na casa de Idalina, irmã da moça, e anunciou: quarta-feira eu vou a Itajaí comprar as alianças. No sábado seguinte, oficializou o noivado. Emiliano então quis saber para quando seria o casamento. Por mim, pode ser no sábado que vem, respondeu o noivo. Casaram-se 1 mês e meio depois. Maria de Lourdes tinha 19 anos, José 27. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Retratos de Porto Belo. A gente agradece a sua audiência e seria legal, inclusive, receber um retorno seu. O que você está achando dessa nossa proposta aqui do Retratos? Se for da sua vontade, envie uma mensagem para a gente através das redes sociais. A gente vai ficar feliz de saber o que você está achando desse projeto. A gente está achando um barato fazer esse podcast. Está sendo bem bacana, uma experiência diferente. Claro, a gente tem algumas dificuldades, isso desde a parte da própria locução. Vocês podem perceber que a gente não é necessariamente talhado para essa função, mas é muito prazeroso e a gente tem curtido realmente trazer esse novo olhar, esse novo enfoque sobre o material que a gente já acumulou do Retratos. É bastante coisa, e como a gente está nessa dificuldade de poder retomar as entrevistas, a gente tem visto que a pandemia deu mais complicou de novo, né? Então se a gente tinha pensado em retomar as entrevistas, esse momento pede de novo cautela. Então, ótimo que a gente pelo menos possa conversar com vocês, possa trazer um pouquinho das experiências que a gente tem no Retratos através desse formato. E claro, tem que agradecer bastante o nosso amigo Cezinha, que faz toda a parte técnica e tal. Agradecer a Adra, que empresta a voz dela para as nossas locuções das reportagens. Enfim, agradeço também Tiago, Isa, vocês aí que ficam comigo planejando, enfim, fazendo todo esse meio de campo, esse roteiro, e conversando sobre esse material que a gente gosta tanto de fazer. Certo? Dito tudo isso, agradeço a vocês novamente e até o próximo episódio. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio do podcast do Retratos de Porto Belo. O podcast do Retratos de Porto Belo tem roteiro de Alcide Mafra e Thiago Furtado, edição de Isadora Manerique e Cezinha Silva, coordenação técnica de Cezinha Silva e locuções de Adri Benvenuti. Podcast Retratos de Porto Belo.